desse cara é Greg. Ele é um policial na divisão de narcóticos. Naquela tarde em Marsella, cidade da França, Greg e seus dois colegas, Anthony e Yas, não conseguiram pegar o traficante que eles estavam atrás. Irritado, o Greg pediu a Anthony que trocasse uma ideia com um informante chamado ML para descobrir onde o traficante estava. Quando o ML caguetou o paradeiro do cara, os três correram para o local. Ao chegarem lá, Anthony e Yas se passaram por usuários, enquanto Greg esperava no carro. Quando se encontraram com o traficante e tentaram comprar o bagulho, Yas prendeu imediatamente o cara, o que criou uma briga com os caras que estavam juntos. Eles conseguiram fugir, mas o carro ficou todo batido. De noite, Anthony se encontrou com ML. Eles eram amigos próximos e concordaram que, toda vez que ML fornecesse informações, Anthony deveria dar erva para ela. No dia seguinte, Greg foi chamado ao escritório de seu chefe, Jerome, que estava furioso por causa dos danos no carro, especialmente por terem arriscado tanto apenas para prender um pequeno traficante. Apesar de terem confiscado 200 gramas de maconha, o prejuízo não valia a pena. Jerome sugeriu que, em vez de lidar com pequenos traficantes, eles deveriam se concentrar em capturar o grande chefe do tráfico. Greg entendeu a situação e concordou. Naquela tarde, durante a patrulha, Yas contou a Anthony e Greg que sua esposa, Nora, estava grávida de 9 meses e prestes a dar à luz. Greg e Anthony ficaram felizes com a notícia. Enquanto almoçavam e observavam a movimentação ao redor, Greg avistou um traficante vendendo tartarugas, que eram animais protegidos. Para obter um bônus, Greg chamou os amigos a prender o traficante, mas ele resistiu. Yas teve que usar força, mas quando estavam levando o traficante para a delegacia, receberam ordens para perseguir um carro roubado nas proximidades. Rapidamente, meteram o pé e deixaram o traficante para trás. Durante a perseguição, entraram em confronto com vários bandidos. Yas e Greg saíram do carro. Apesar de estarem em menor número, Greg não demonstrou medo. Quando a discussão esquentou, seu superior ordenou via rádio que recuassem. Greg ficou bolado, mas resolveu sair fora. Quando voltou ao escritório, Greg ficou furioso com Jerome, decepcionado por receber uma ordem de retirada enquanto confrontavam criminosos. Seus movimentos estavam sempre limitados, e se isso continuasse, a polícia seria desmoralizada. Jerome tentou acalmá-lo, explicando que, como subordinados, precisavam obedecer às ordens superiores, pois manter a paz era mais importante do que provocar um tumulto. Greg ficou em silêncio. No outro dia, no escritório, Nora recebeu uma ligação de um morador que denunciou uma venda de drogas. O traficante estava de moletom vermelho. Nora imediatamente informou Greg. Após uma longa espera, Yas, Greg e Anthony finalmente puderam agir na tarde seguinte. Após prenderem com sucesso o traficante, Yas convidou Greg e Anthony para um churrasco em sua casa. Enquanto esperavam a carne assar, trocaram uma ideia sobre o trabalho, comentando sobre como estavam felizes por poderem sustentar suas famílias. Enquanto estavam em momento de distração, a bolsa da Nora rompeu. Todos se preocuparam e correram com ela para o hospital. Dias depois, Greg, Anthony e Yas estavam em uma festa para celebrar o nascimento do primeiro filho de Yas. Uma semana depois, devido à crescente competição entre os traficantes, alguns deles começaram a postar vídeos de agressões contra os rivais na internet, ameaçando começar disputa de território. Na tarde em que o vídeo se tornou viral, Jerome convocou Greg e informou que a comunidade estava inquieta. Os moradores exigiam que a polícia acabasse com os chefes do tráfico imediatamente. Jerome pediu a Greg que não desse para trás, pois se conseguissem sumir com os traficantes, a imagem da polícia na cidade melhoraria. Na manhã seguinte, Greg, Yas e Anthony partiram para o porto para se encontrar com ML, que só queria falar com Yas. Greg e Anthony ficaram no carro. Anthony começou a buscar informações sobre os movimentos dos chefes do tráfico. Amel, a ML, no entanto, estava preocupada, pois os traficantes se tornavam mais agressivos a cada dia e temia que, se descobrissem que ela era uma cagueta, ela pagaria com a vida. Anthony prometeu mantê-la em segredo e garantir sua segurança. Amel, hesitante no início, finalmente concordou, mas com a condição de que Anthony tivesse que dar a ela 5 quilos de erva boa. Na tarde seguinte, Greg, Yas e Anthony informaram Jerome sobre as exigências de Amel, mas infelizmente ele não podia fornecer essa quantidade. Eles teriam que encontrar a maconha sem a ajuda de Jerome. Para coletar os 5 quilos, começaram a prender usuários que tinham acabado de sair da área dos traficantes. No dia seguinte, enquanto patrulhavam, avistaram um garoto prestes a roubar um carro. Aquela noite, enquanto Greg, Yas e Anthony realizavam uma das apreensões, foram confrontados por um grupo de bandidos, que estavam furiosos e ameaçaram ensinar uma lição a Greg e aos outros se continuassem a atrapalhar seus negócios. No dia seguinte, em uma reunião no escritório, Jerome informou que, para que a missão de finalização dos traficantes fosse mais rápida, Greg contaria com uma equipe conjunta.
Dias depois, após coletar os 5 quilos de maconha, Greg, Yas e Anthony se encontraram com Amel no porto. Ela imediatamente revelou todas as informações que havia encontrado. 3 dias depois, Greg e a equipe estavam prontos e posicionados, cercando um apartamento. Anthony se disfarçou de usuário de drogas, enquanto Yas observava do telhado próximo. Durante a operação, chegou um carro amarelo. Yas rapidamente avisou Greg. O plano começou a se desenrolar bem, mas quando Anthony se aproximou do alvo, os bandidos reconheceram seu rosto e avisaram o traficante. Anthony perdeu o alvo, mas, felizmente, recebeu apoio. Yas, que viu o alvo passar diante dele, correu atrás dele e entrou no prédio. Após correr até o 5º andar, Yas informou a equipe sobre a localização do alvo. Mas, quando Greg tentou se juntar a eles, os bandidos bloquearam o acesso ao prédio, deixando Yas preso lá dentro. Com sorte, Yas conseguiu se esconder em um dos apartamentos antes que os bandidos o encontrassem. Nesse meio tempo, Greg tentava encontrar outra entrada. Mas um garoto do apartamento, pensando que Yas era um mau elemento, meteu-lhe a faca nas costas, ferindo Yas. Logo depois, Greg e Anthony chegaram para resgatá-lo. Mesmo ferido, Yas os guiou até onde o chefe do tráfico estava escondido. Após botar para nanar os homens do chefão, Greg pediu a Yas para ficar de guarda na porta, enquanto ele e Anthony continuavam a busca. Do lado de fora do apartamento, outros policiais conseguiram entrar e seguiram Greg. Após revistar o apartamento, Greg finalmente encontrou o local onde o chefão do tráfico estava se escondendo. Ele invadiu e conseguiu prender o chefe, completando a missão sem nenhuma baixa. Na sede, Jerome elogiou Yas por seu papel importante no sucesso da operação e, para comemorar, convidou todos para uma festa naquela noite. Antoine se encontrou com Amel no porto, como prometido, e trouxe a maconha que ela havia pedido. Antes de se despedirem, ele a abraçou e agradeceu por toda essa ajuda. Amel se despediu. 2 meses depois, durante as férias do trabalho, Greg, Yas e Anthony ficaram chocados quando a polícia apareceu para prendê-los, pois encontraram 5 quilos de maconha em sua posse. Eles também foram acusados de fazer parte de um cartel de tráfico. Na delegacia, os 3 foram interrogados um a um. Durante o interrogatório, mesmo tentando explicar que a maconha era para comprar informações de um informante, os oficiais não acreditaram, pois Anthony mantinha em segredo o nome de sua informante. A investigação declarou eles culpados. Greg, que não aceitou a decisão, ficou puto. Apesar de terem arriscado suas vidas para acabar os traficantes, foram incriminados como um deles. Sem conseguir controlar suas emoções, Greg foi detido. No dia seguinte, pediu aos oficiais para trazer Jerome para depor a seu favor, acreditando que Jerome poderia provar sua inocência. Quando questionado, Jerome afirmou que não tinha nenhum envolvimento no plano de Greg. Greg não acreditou na traição e teve que aceitar sua condenação, tornando-se oficialmente um presidiário. Yas, Anthony e Greg foram presos em celas separadas e não puderam se comunicar ou se encontrar. No dia seguinte, enquanto assistia à TV, Yas ficou chocado ao ver que sua prisão era o assunto mais falado nas notícias. Eles foram acusados de extorsão e de serem os cabeças do tráfico de drogas da região. Dentro da cela, só podiam remoer a dor. Greg, depressivo com a situação, tem um surto e acaba sendo levado à solitária. Enquanto isso, colegas policiais visitam Nora, esposa de Yas, para oferecer apoio financeiro. Contudo, Nora recusa a ajuda, alegando que o que ela precisa é que testemunhem a favor de seu marido, que, segundo ela, foi transformado em bode expiatório. Os colegas de Yas se desculpam, explicando que têm medo de se envolver e acabar presos também. Nora fica profundamente desapontada com a atitude covarde dos oficiais. O estado mental de Greg continua a piorar com o passar dos dias. Em uma ocasião, quando Yas e Greg se encontram brevemente, Yas fica horrorizado com a deterioração mental de Greg. Ele, então, implora ao guarda para que permita que Anthony corte seu cabelo, e seu pedido é atendido. Durante o corte, Yas expressa sua frustração com Anthony, acusando-o de proteger Amel, ao invés de salvar eles mesmos. Yas culpa Anthony pelo sofrimento de Greg e implora que ele revele a verdade. Dias depois, a culpa toma conta de Anthony, que decide contar ao seu advogado o nome da informante. Com isso, a polícia prende Amel. Anthony é chamado para confirmar se a prisão está correta e, ao ver Amel algemada, chora e se desculpa por quebrar sua promessa de protegê-la. Uma semana depois, Greg, Yas e Antoine são finalmente liberados. Se você quer receber mais conteúdos como esse, deixa o like e se inscreva no canal. Se liga no filme, trazendo sempre os melhores conteúdos para você.